Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o estrago feito, sobre a declaração que o Pudim de Pinga fez lá na Indonésia, simplesmente um país que pune traficantes e usuários com fuzilamento. O Lula apareceu bêbado e falou um monte de besteira sobre o combate às drogas que os Estados Unidos vem promovendo no Mar do Caribe. Então vamos falar sobre o estrago no governo do Lula por essa fala que ele fez lá na Indonésia. Mas antes, por favor, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, uma pesquisa mostrou o estrago provocado pela frase do Lula sobre traficantes serem vítimas. Declaração seguida de retratação, ele fez uma retratação, tá, gente? Mas ele não gravou um vídeo de retratação, ele simplesmente pediu para alguém escrever no perfil dele que ele estava muito arrependido. Vamos ver isso. Declaração seguida de retratação está entre os assuntos mais comentados do ano envolvendo o petistas, lulistas, segundo o estudo da Brand Watch, né? Então tá aqui a foto do meliante, fingindo que sabe ler, segurando um telefone celular. A declaração do presidente eleito pelo TSE, Inácio, sobre traficantes vítimas de usuários rendeu o quarto maior volume em publicações em engajamento nas redes sociais, envolvendo o nome do chefe do Poder Executivo Federal entre janeiro e 26 de outubro desse ano, segundo a pesquisa Brandwatch. Isso não foi nada bom para o presidente, que também disse que é candidato à reeleição em 2026 lá na Indonésia também. Dentre esse monte de bosta que o Pudim de Pinga falou, ele falou que é candidato à reeleição em 2026, e eu acho que isso não vai acontecer. Ele vai nos deixar antes e não vai conseguir ser reeleito. Bom, se bem que num país, né, que vota 3 vezes nesse lixo descondenado, cachaceiro, eu acho que, enfim, tudo é possível aqui, né? Na semana passada, na Indonésia, o Pudim de Pinga afirmou que os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, e de gente que compra porque tem gente que vende. Disse ao comentar a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está combatendo o tráfico de drogas aqui no Mar do Caribe e vai invadir a Venezuela para prender um dos maiores traficantes da América Latina, que é o Maduro, o seu cúmplice também, o Gustavo Petro, que já está sancionado como traficante também pelos Estados Unidos, e na sequência será o Pudim de Pinga, né? Então fiquem espertos que o Lula vai chegar aí na sequência, porque ele também se recusa a classificar o crime organizado, as facções criminosas, como células terroristas, né? Como grupos terroristas, PCC e Comando Vermelho. Vamos lembrar aqui o que o Pudim de Pinga falou lá na Indonésia. Eu, antes de falar, sabe, de julgar alguém, antes de punir alguém, eu tenho que julgar essa pessoa. Eu tenho que ter provas. Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Porque, veja, o mundo não pode continuar nessa polarização, sabe, do bem contra o mal a vida inteira. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga.
No caso do Brasil, nós estamos com uma frente da Polícia Federal, que envolve polícias estaduais, que nós queremos combater o tráfico de drogas, o narcotráfico, o tráfico de armas, sabe? Porque o contrabando. Mas isso é preciso que a gente trabalhe em harmonia com os países. É muito melhor os Estados Unidos se dispor a conversar com a polícia dos outros países, com o Ministério da Justiça de cada país, para a gente fazer uma coisa conjunta. Porque se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer, onde é que vai surgir a palavra respeitabilidade da soberania dos países? É ruim. Então eu pretendo discutir esses assuntos com o presidente Trump, se ele colocar na mesa. É um porco, né? É um nojento esse Lula. Ô, cara asqueroso. Ele disse que não pode haver um combate do bem contra o mal pro resto da vida. Quer dizer que você não pode combater o mal. Não pode mais combater o mal. E os usuários prejudicam os traficantes. Além do fraldão geriátrico dele tá cheio de merda, acho que a cabeça dele também tá cheia de merda. A fralda não tá dando conta na quantidade de estupidezas que esse idiota fala. Então o Lula falou esse monte de besteira lá na Indonésia, depois escreveu aí uma cartinha de retratação. Olha só o que ele escreveu. Fiz uma frase mal colocada nesta quinta-feira. Quero dizer o meu posicionamento, que é muito claro, contra os traficantes e o crime organizado. Mais importante do que as palavras são as ações do meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado e o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes de apreensão de droga no país. Continuaremos firme no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Esse foi a retratação, né, do presidente responsável por tudo que está acontecendo aqui nesse país. E acho bom o Lula ficar esperto, porque o Donald Trump vai pegar o Maduro ainda por esses dias, vai invadir a Venezuela. Essa não é a primeira vez que os Estados Unidos faz isso. A Venezuela tem prejudicado muito os Estados Unidos com a exportação de drogas. Ele vai acabar com o tráfico de drogas, tem muita pirataria, e o Trump está explodindo os barquinhos lá que estão levando drogas. Na sequência, é o Gustavo Petro, da Colômbia, que já foi sancionado pelos Estados Unidos como traficante também, e eu acho bom o seu Lula pôr as barbinhas de molho, porque ele vai ser o próximo na lista. O Lewandowski, que é o ministro da Segurança, o ministro da Justiça, diz que não vai classificar o crime organizado, as facções, o PCC e o CV, como células terroristas. E os Estados Unidos já falou que não importa se eles querem ou não classificar CV e PCC como facções terroristas, já está indicado pelos Estados Unidos que essas facções são terroristas, porque eles estenderam seus braços também lá para os Estados Unidos e está prejudicando a população norte-americana, e o Donald Trump vai utilizar da força para proteger os cidadãos norte-americanos. Então esse foi o estrago. Eu sempre falo para você, gente, que não precisa de muita coisa, né? É só dar corda pro Lula que ele morre enforcado sozinho, pro Lula e pra Janja. Mas é difícil ter esperança nesse país com um povo que vota num cachaceiro, num descondenado, porque ele foi condenado em 3 instâncias, foi tirado da cadeia pelo STF, colocado na presidência, e o povo ainda apoia isso. Então eu não duvido nada se ele for reeleito em 2026. Mas a esperança é a última que morre, né? Então vamos esperar que o Lula não se reeleja em 2026. Muito obrigado por ficar conosco até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. Deixa eu beijar o seu pé, Trump. Acabei de sair de uma reunião com um analfabeto.